통역기 필요하신 분들 다 나눠드렸어요? 통역기? 네. 제 포르투게스는 굉장히 쉽습니다. 그러니까는 오늘 제가 기도를 많이 했습니다. 하나님, 제 포르투게스가 우리 이곳에서 예배드리는 사람들이 다 이해하게 해주세요. 이렇게 기도했으니까 다 이해가 될 겁니다. Eu falo português bem fácil, tá? Irmãos, na história humana tem cultura. Essa é a diferença excepcional que seres humanos possuem. Homens têm cultura. E toda cultura há religião. Quando uma cultura sem religião, sua cultura é muito leviana, muito fraca. Se não há religião dentro da cultura, realmente muita seca a sua cultura. Pois na arte, na música e até arquitetura, tudo isso, realmente existe a religião, sua manifestação. Por isso, quando uma cultura com religião e sem religião, realmente tem muita diferença entre elas. Irmãos, conhecem religião? Hoje aprenda bem sobre o que é religião. Na verdade, neste mundo só tem dois tipos de religião. É uma religião bem concreta, uma religião muito racional, uma religião que tem suas regras inabaláveis, e que é judaísmo e cristianismo. Só tem duas religiões. Mas tem islamismo, que é, na verdade, que copiou do judaísmo. Porque se vocês, vocês não têm essa experiência mais, ao Corão, Corão, que a gente, ao Corão, lá também tem Cristo. Só que esse Cristo que tem, eles também confirmam que Cristo é muito mais poderoso, Cristo é muito mais realmente honrado do que Maomé. Eles reconhecem Cristo, sua existência. Só que a morte de Jesus Cristo era um pouco diferente da gente. Porque, de acordo com o Alcorão, quando Jesus Cristo ia ser crucificado, aí vem anjos do céu. Eles não deixam Jesus Cristo crucificado, leva direto para o céu. E também o islamismo, ao Corão, acredita que esse Cristo voltará. Então, irmãos, vendo essas coisas, dá para saber que ao Corão é um pouco copiado da Bíblia, Velho Testamento. Então, se falando bem sobre religião, é judaísmo, dos judeus, e a gente, cristão, cristianismo, e um pouco imitado, mas se quiser, a gente pode colocar islamismo. Budismo não é religião. Por quê? Porque no budismo não há Deus. Lá não existe Deus. E que você mesmo pode se transcender como Buda. Lá não existe Deus. Existe outro também, confessionismo. Confessionismo não há Deus. Confessionismo é uma moral, ética, filosofia de como o homem vive corretamente através do ensinamento e aconselhamento do Confúcio. Então não é religião. Então, na humanidade, só existe essa religião,
Que vocês têm que entender. Mas a gente fala assim, religião, qual é a sua religião? Eu sou budista, eu sou confucionista, eu sou candomblé, Não é, isso é misticismo, pessoal, isso não é religião. Religião tem que ter Deus. Aí que a gente fala religião, essa palavra. Porque essa palavra religião vem palavra latim. Religere. Significa outra vez. Ligere é ligar. Você vai ligar outra vez. Isso significa o quê? O homem, por causa do seu pecado, houve ruptura de Deus. Deus, o homem, estava com relacionamento. Mas por pecado do homem, houve ruptura, quebra desse relacionamento. Por isso, quando fala religião, é religar esse relacionamento entre homem e Deus. Tudo bem, pessoal? Todo mundo assim. Entendeu, né? Então, religião é só judaísmo e cristianismo. Mas mesmo assim, cristão não pode ser religioso. Isso que é hoje a mensagem de apóstolo Paulo para nós. Não seja cristão religioso, mas seja cristão como tal. Porque Deus não entregou religião para a humanidade, mas Deus entregou si mesmo a nós. Então, para a gente, não é cristianismo, mas existe só Cristo. Essa palavra eu vou explicar um pouco de língua coreana, tá? Perfeitamente explica. 기독교, 불교, 유대교, 이 교는 없습니다. 기독만 있는 거죠. 기독, 그리스도가 있는 거예요. 하나님은 우리에게 종교를 주신 게 아니라 하나님이 육신을 입고 우리에게 오셨습니다. Deus jamais deu religião para homens, mas Deus se encarnou e Ele veio como a gente. Então, o que a Bíblia ensina? Bíblia, jamais Deus deu religião para o homem, mas Deus deu seu Filho unigênito. Então, nós não somos religiosos, porque nós vivemos com Deus. Amém? Então, hoje a palavra de Deus é isso. Então, vamos lá, como que o apóstolo Paulo fala? Então, hoje o título é o quê? Você é cristão ou você é religioso? Tem muitos cristãos religiosos. Cristão não pensa assim, cristão? Quando você se sente mal, preocupado, e parece que talvez até sua casa em sítio, parece que vai entrar ladrão, alguma coisa, então você sempre colocar Bíblia a seu lado. Aquela é religião. Tá? Usa a Bíblia como talismã. Sabe o que é talismã, né? Talismã. 설명했어요, talismã? 네? 부적같이 사용하면 안 된다면 부적. Quando a gente tem preocupação, aí que a gente busca a Bíblia. Isso é religiosidade. Mas o que a gente faz é, nada mais, a gente vive com Deus. Nada mais, Deus entrou na nossa vida. E a gente pergunta sempre, porque antes de a gente conhecer Jesus Cristo, antes de a gente conhecer Deus, o que a gente fazia? O que a gente buscava, o que a gente sentia, preocupava, não é assim? E perguntava a opinião dos outros, pedia ajuda dos outros. Mas, quando Deus entrou na nossa vida, já as coisas mudam. Porque quando acontece esse problema, quando você precisa tomar decisão, você sempre consulta com esse Deus. Esse Deus não é, você deixa um lugar e você somente olha e acredita ou não. Não é isso. Nossa vida é o que? Convivência com Deus. Então nós não é religião, é uma vida, a vivência. Então, vamos ver. Ele fala, apóstolo Paulo fala em 3 maneiras. Como que você dá para saber que você é cristão ou você é religioso? Porque nossas igrejas agora, atuais, tem muitos religiosos entre nós e dentro da igreja.
Em primeiro lugar, o versículo, versículo 17, começa assim: se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glórias em Deus, aí vai embora. Só tem nome judeu, está falando, você só nome que você é judeu. Porque quando o apóstolo Paulo falava na igreja primitiva, por enquanto, só tinha o quê? Velho Testamento. Está entendido, pessoal? E Novo Testamento foi escrito dessa época. Então, quando o apóstolo Paulo fala, ele lembrando somente o quê? Somente o quê? Velho Testamento. Velho Testamento é igual. Judaísmo e cristianismo. Judeus também têm 39 livros de Velho Testamento. E nós também temos quantos livros? 39 livros do Velho Testamento. Idêntico. Não muda nenhuma letra, nenhuma palavra. Inclusive, quem estuda seminário é assim, língua hebraica, a gente estuda o Velho Testamento através da Bíblia hebraica, que é a Bíblia dos judeus. Velho Testamento, as leis, idêntica. Então, irmãos, o que aqui está falando? Que muita gente cristã se veste como cristão. Se veste. Né? Vocês são excepcionais, vocês são diferentes, né? Vocês vestiram, hoje essa toga, né? De coral. Mas, pessoal, quando essas irmãos usam toga, não parece anjos cantando? Parece, né? Parece anjos. Quando eles tiram roupa, hoje tinha um homem e outros anjos, né? Porque Dario não tinha tempo para vestir. Para a gente mostrar que somos separados, só para ver isso. Mas, quando você colocou essa toga, isso não significa que você canta muito bem. Deveria ser, né? Vocês cantam bem, tá? Não se preocupe, vocês cantam bem. Mas essa toga mostra nada mais uma coisa exteriormente, uma coisa aparentemente que eles têm essa tarefa de fazer coral. Só isso. Isso aqui, nossa vida cristã, muita gente se veste como cristão. O que é isso? Pessoas vão para a igreja, eu também vou. Pessoas que vêm na igreja. A pessoa está adorando, eu adoro também. Vocês leem a Bíblia? Eu também, de vez em quando, eu também. Quando tenho medo, eu leio a Bíblia. Quando estou triste, eu também leio a Bíblia. Eu deixo a Bíblia. E a pessoa acha que a pessoa é cristã. Porque conversou com o pastor. E almoçou hoje. E hoje, pessoal, hoje a gente dá para saber quem são judeus ou cristãos, né? Porque hoje é feijoada. Tá? Então, pessoal, mas o que é importante não é o que você faz. Isso é religiosidade. Religiosidade é o quê? No Brasil a gente fala assim, qual é a sua religião? O pessoal fala, né? Eu sou católico. Então a gente pergunta, você vai na missa? Não, eu vou uma vez por ano, lá na missa de galo. Pessoal, isso é o quê? Religião, religiosidade. Até a gente brinca, né? Nos colegas, pessoas falam assim, brasileiros católicos só vai à igreja 3 vezes na vida. Quando nasceu, ser batizado, quando casou, quando morreu. Pessoal, isso é religiosidade. Mas nossa vida é o quê? Convivência. Você tem que falar o que você acredita. Você tem que confessar seu pecado. Você tem que corrigir a sua vida. Você tem que recomeçar a sua vida. Nossa vida é diferente. Quando você conhece o Senhor Jesus Cristo, uma coisa incrível, milagre acontece na nossa vida. O que é? Um pouco tempo atrás, você vivia sua vida suando, chorando, lutando todo. Agora você o quê? Busca a Deus. Uma coisa que você nunca fez. E você adora a Deus. E você o quê? Agora seu moral, sua ética mudou. Você não faz porque pessoas te olhando. Agora a gente olha quem? Olha quem? Deus. Deus olhando a minha vida.
Nossa questão não é mais o que você vai fazer. Eu faço assim. Ah, você fez isso, então eu vou fazer assim. Assim assado, não é assim, mas agora mudou. Eu também, se você me maltratou, eu quero te maltratar também. Mas antes de mais nada, a gente lembra quem? Oh, meu Senhor, tem que perdoar. A gente sofre com isso. Sua vida começa a mudar totalmente. Isso não é religiosidade. Quantas vezes você foi para a igreja ou não? Mas sua convivência. Ninguém falou, você pecou, sua pecadora, seu pecador. Ninguém falou. Mas quem falou? Sua consciência. Diante de Deus. Aí você mesmo confessa a Deus, me perdoa. Ninguém falou. Mas a gente vai para Deus e a gente confessa. Porque nossa fé é confessional. Você tem que falar. Você tem que entregar a Deus. Então, irmãos, vê como que sua vida, só você veste roupa. Por isso hoje a palavra de Deus fala, versículo 28 e 29. Você é cristão ou você é religioso? O que é religioso? Você não é cristão, você se vestiu como cristão. Tem muita gente assim. Vai na igreja fazer o quê? Só expulsar demônio. Vai na igreja só para resolver seus problemas. Claro, a gente também faz isso, mas por que nós hoje viemos aqui? Para adorar Deus, exaltar Deus, não é assim? Louvar Deus. Claro, a gente também precisa de bênção de Deus, não é assim? Mas pessoal, a gente recebeu muita bênção de Deus já. Claro que a gente vai receber também, se a gente precisa também, seus cuidados. Mas o fato de a gente estar aqui, o quê? Não é só receber bênção de Deus aqui. Se você só veio aqui só para receber bênção de Deus, então qual é a diferença entre um macumbeiro fazendo outro sacrifício, pedindo bênção de seus deuses e ídolos? Mas nós mudamos, nós viemos aqui para adorar a Deus. Mesmo que você está doente, mesmo que você está triste, mesmo que você realmente tem dificuldade, você veio aqui para adorar a Deus. Porque você tem fé, você sabe que esse Deus é fiel com a sua vida. Amém? Deus sabe minha vida. Na verdade, antes de a gente falar, se você realmente convive com Deus, Deus sabe sua vida, sabe tudo. Mas igual pai, igual mãe, sabe todo o problema do seu filho, sua filha. Mas pai e mãe não espera até seu filho pedir as coisas. Quando seus filhos eram muita criança mesmo, você, antes de perguntar, você já faz tudo. E não é, pessoal? Antes de faz mais nada. Por exemplo, quando tem bebê, crianças que hoje batismo, tipo Liam, Daniela, mãe e pai toda hora vê fralda, não vê? Fez xixi, cocô, sujeira, sempre, nem pediu. Mas, já quando cresce, já fala, papai, acho que eu tenho prisão de ventre. Tem que falar. Então compra remédio, vamos fazer assim. Espera. Pai, agora, Deus Pai espera da gente. Você tem que falar, Senhor, eu preciso disso. O que eu tenho que fazer? Você tem que perguntar. Deus agora espera, porque você não é recém-nascido agora. Então, nós não somos religiosos, mas sim nós somos cristãos. Versículo 28 e 29. Vamos ler todo mundo junto? Porque não é judeu como é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Não exteriormente, não é que você vestiu como cristão e por isso você é cristão. Lá dentro você tem que ser cristão. Então, essa é a nossa primeira pergunta. Eu sou cristão ou eu sou religioso? Só veste como cristão. Isso que a gente tem que ver. Tem que ver dentro. Pessoal, se eu vestir como mulher, eu sou mulher?
Para você entender bem. Né? Olha para mim. Braulio, faz conta que eu vesti com uma saia, como que chama? Salto alto, né? Eu assim, fiz maquiagem, todo, né? Tem esse nome, né? Eu fiz. Eu sou mulher? Como você sabe que eu sou mulher ou homem? Tira toda a roupa aí, ó. Dá para saber. Não pode esconder. Mas muitos cristãos vestem roupa. E fala que é cristão. Mas não é. Se você é cristão, como você sabe? Ninguém falou para você, mas você tem que sentir consciência pesada às vezes. E não é. Você mesmo, ninguém pediu, mas você mesmo arrependido. Ninguém falou, mas você mesmo quer servir a Deus. E aqui, essa equipe de louvor, coral, vocês se louvaram voluntariamente, não é? Ou alguém fala assim, Stella, se você não louva, você vai ser amaldiçoada. Falou assim? Ou alguém fala assim, Ana, você tem que adorar. Se você não adorar, eu não dou R$50. É assim? Não é. Você tinha um coração voluntário. Porque você é cristão. Hoje, vocês estão aqui voluntariamente, amém? E desejo assim. Ou alguém puxou você, vai. Não, pessoal. Senão você é religioso. Você tem que ter esse coração. Esse é o segundo ponto. Vamos lá? Segundo ponto. Vamos ler tudo junto? Você desfrutar do privilégio, mas foge das responsabilidades. Tem que ver. Tem muitos membros, muitos cristãos, que recebem todo o privilégio. Mas responsabilidade eu não quero. Isso está errado. Sabe o que é responsabilidade? Responsabilidade, como você entende responsabilidade? Responsabilidade é nada mais uma atitude voluntária. Você sente, e essa parte eu tenho que fazer. Por exemplo, uma mãe, agora faz conta que 5 horas da tarde, sabe que daqui a pouco vai vir seus filhos, seu marido, então eu vou preparar comida, um jantar, uma sopa, o que seja. Já voluntariamente você tem que fazer. Aí você vai dizer, desgraçado, esse cara ainda não morre, ele tem que preparar comida. Assim? Acho que hoje eu vou colocar um pouco de veneno. Lá na Coreia aconteceu. Um casal matou envenenado. Diz que colocou pequenininho de veneno. Uma porção muito insignificativa, mas todos os dias. Não faça isso não, tá? A minha esposa não está aqui. Acho que cuidando das crianças. Pessoal, mãe age voluntariamente. Às vezes não tem vontade, não é assim? Às vezes você fica triste, às vezes você está com raiva, mas você age com seu voluntário. Não é que há alguém obrigando a sua vida. Na vida cristã tem que ter isso. Voluntariamente a gente tem que fazer evangelização. Voluntariamente você tem que convidar alguém para a noite água viva. Não é assim? Voluntariamente você tem que servir a Deus. Voluntariamente, culto unificado, então você tem que saber. Hoje alguns irmãos vão ficar difícil, né? Vamos servir mais. Voluntariamente. Senão, está errado. Hoje a palavra fala assim, você que é judeu, olha, versículo 17. Voltando de novo. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, em português se escreveu muito bem. Você tem só nome judeu. Sabe o que é judeu, pessoal? Mas você está falando, apóstolo Paulo, mas você não vive como judeu. Pessoal, quando você lê em inglês, judeu, em inglês é Jewish. Jew é para inglês, é uma palavrão, pessoal, quase palavrão. Se o pessoal quer xingar, fala assim, Jew and black. O pessoal fala assim, é tudo palavrão. Né? Então, essa palavra Jew,
na verdade, era a palavra abençoada. Essa palavra Ju vem da palavra Judá. Judá é uma nação, Judá. Essa palavra Judá vem da palavra original, verbo Ehudá. Significa adorar Deus. Então, quando fala Jewish, judeu, significa homens, povos que adoram Deus. Quem é judeu então? Fala eu. Você é judeu, você é judia. Aquela pessoa que adora Deus, essa pessoa como que chama? Judeu, pessoal. Judeu. Por isso a Bíblia coloca, quando Deus deu o primeiro nome da nação, não era Israel? Nome Israel, é Israel. Por que falou judeus? Judeus, geralmente não é assim. Brasil é brasileiro, não é assim? Coreia, coreanos. Israel, tem que falar israelitas, israelense, não é assim? Por que falar judeus? Porque essa palavra é muito bonita, é separada. Isso significa que o povo que adora a Deus, o povo que louva a Deus. Então nós somos judeus, pessoal. Se nós somos judeus, somos cristãos, a gente tem que adorar nosso Deus, não somente pela boca, mas sim com a boca e pé, mão, todo o nosso corpo. Senão, você quer aproveitar privilégio, mas você não quer responsabilidade. Realmente você tem que adorar a Deus interiormente. Nós conhecemos muito bem um exemplo que Jesus Cristo nos ensinou. Segundo Lucas, capítulo 18, versículo 10 adiante, tem dois tipos de oração. Oração de fariseus e oração de publicanos. Naquela época, publicanos eram igual pecador, porque eles cobravam imposto, né? Eles ganhavam dinheiro para entregar romanos, né? Tirar imposto, e também um dinheiro ele tem que entregar para o governo de Jerusalém e usar seu salário. Então, tem que tirar muito imposto. Então, naquela época, republicano era, queira não queira, todo mundo odiava e todo mundo falava de pecador. Então, o publicano sabia. Porque alguns publicanos foram aceitos, que realmente tinha temor e tremor a Deus. Olha, versículo 10. Vamos lá, todo mundo lê. 2 homens subiram ao templo, com propósito de orar. 2 homens subiram para orar no templo. Um fariseu e outro publicano. 2 subiram. Versículo 11. Vamos lá? O fariseu muito bem, até ali. Pessoal, ele não fala, ele agradece. Oh Deus, muito obrigado. Porque eu sou fariseu. Ele ora assim. Senhor, muito obrigado porque eu sou fariseu. Eu não roubei, eu não sou publicano. Pessoal, judeus oram assim, judeus homens. Sabe que judeus homens oram? Eu não estou falando mal deles, não. Judeus homens oram assim. Senhor Deus, muito obrigado porque eu nasci homem. Graças a Deus que eu não nasci como mulher. O cara só ora assim. Não sabia? Ora assim. Ele orando fariseu. Senhor, muito obrigado. Oh Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adulteros, nem ainda como este público. Como você pode, Estela, como você pode orar assim, orando assim? Graças a Deus, Deus, eu não sou igual Kelly. Oh, graças a Deus, eu não sou Mastalha. Oh, graças a Deus, eu não sou... Você vai orar assim? Mas fariseus oravam assim. Né? Manuel, você orando assim. Já imaginou, Manuel? Senhor, muito obrigado, eu não sou igual ao presbítero Daniel. Muito obrigado, eu não sou... Já imaginou você orar assim? Mas esse cara está orando assim. Senhor, muito obrigado. Todo mundo está quebrado. Que bom. Senhor, manda a economia mais pesada. Quebra todo mundo, mata todo mundo. Eu serei vivo. É assim? Mas o fariseu ora assim.
Versículo 12. Ainda ele ora assim: jejuo 2 vezes, Senhor. Esse cara só come. Eu jejuo 2 vezes por semana. Dou dízimo. Esse cara nem dá dízimo, Senhor. Eu dou dízimo. De tudo quanto eu ganho. Se for judeu aqui, se alguém não faz dízimo, eles consideram vocês nem gente. Agora, publicano como que orou? Vamos lá? Versículo 3. Acho que somos publicanos. Vamos lá. Publicano, estando em pé, longe. Ele nem conseguiu ver, ficou longe. Vamos lá? Longe. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Cara, fariseu, Israel, o pessoal ora assim. Esse publicano orava assim, nem olhava. Vamos continuar? Os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo o quê? Oh Deus, se propício a mim, pecador. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou pecador. Orava assim. E o outro orava o quê? Aleluia, graças a Deus, eu não sou aquele cara, Senhor. Eu não precisava ter perto, não. Eu jejuo 2 vezes. Eu dou sempre dízimo correto. Senhor, eu não fiz nenhuma coisa errada. Esse cara é desgraçado. Ainda bem que também, Senhor, eu não sou mulher. Versículo 14, vamos ler todo mundo junto? Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Humilha diante de Deus. Confessa seu pecado diante de Deus. Senhor exaltará sua vida. Amém? Não tenta, nem faz ser exaltado no meio dos homens. Não viva receber elogio dos homens. Não faz. Isso é cilada, isso é perigoso. Pessoas que estão trabalhando numa empresa, você está promovendo muito rápido, então toma cuidado, você vai ser demitido logo, logo. Vai devagar. Continue. Senhor, que vai exaltar sua vida. Né? Por último, vamos lá? Então, por último, o que é? Quem é verdadeiro cristão? Aquele que tem coisas interiormente. Irmãos, o que é importante é nosso coração, não é pessoa. É fácil a gente falar, não é assim? Eu ouvi algumas pessoas falando assim, como pastor, eu amo flores. A pessoa fala assim, é? Essa pessoa não dá água à flor. Vê a flor morrendo seco. Essa pessoa ama a flor? Como você acha? Se a pessoa ama a flor, rega água, não é assim? Dá água. Ou você, eu amo o marido. Aí você não dá comida. Parece minha esposa, quando passa meia-noite, tá? Se você ama, você tem ação. Não é, pessoal? Se você ama, você tem ação. Você não pode falar assim, eu amo, mas eu não faço nada. Você conhece meu coração. Tudo mentira, pessoal. Claro, se você pessoa ama de coração, isso sai sacrifício, serviço. Chorar junto, regozijar junto, compartilha, participa. E interiormente. Então, terceiro, vamos ler todo mundo junto, esse é o último. Vamos lá? Aparenta ser cristão, mas a sua realidade interior está vazia. Se for vazia, você não é cristão, você é religioso. Pessoal, eu vou terminar hoje a palavra mais cedo. Você sabe, né? Porque irmãos, nossos colegas e irmãos coreanos, eles almoçam bem cedo. E hoje, por causa desse culto assim, está demorando muito, tá? Então vamos a gente almoçar junto. 제가 이런 생각까지 다 합니다. 여러분들 얼마나 시장하시겠어요?
일부 예배 끝나고 식사하셔야 되는데. Irmãos, como está seu interior? Essa ilustração não leva mal. Se alguém encaixa aqui, não leva mal, tá? E eu já estou avisando, reflete um pouco. Um dia eu estava dirigindo, pessoal. Aí tinha um carro que está me atrapalhando muito. Toda hora entrando na minha frente. E entra, acho que quando não tem esse tipo de carro, né? Ele ultrapassa, sai, vai para outra pista, volta de novo. Mas quando você chega no semáforo, é quase igual. Mas a pessoa faz zigue-zague toda hora. Tem um dia que um carro estava fazendo zigue-zague toda hora. Eu fiquei nervoso, até que fiquei, assim, assustado, né? Tem que ficar atenção, senão vai ter colisão. Porque o cara entrava, saía, entrava, ia para... Todo mundo assim. Aí parou no semáforo. Justamente ficou na minha frente. Traseiro do carro tinha adesivo da igreja. Aí eu falei, meu Deus. Pessoal, eu não sou contra vocês colocar. Por isso que nossa igreja não faz adesivo da igreja Água Viva, não. Tá, eu não faço. Pessoal, se colocou adesivo da igreja, pessoal, tem que cumprir leis de trânsito, pessoal. E não pode fazer essas coisas. Ou tira esse adesivo, depois recoloca. Quando eu vi aquele adesivo, eu fiquei indignado. Quase que eu tinha vontade de ligar para o pastor deles. Pô, e não fazer mais esse adesivo. Pessoa é assim. Pessoa fala que é cristão, mas quando a gente vê, fica muito decepcionado. Não é à toa que o mundo reclama da gente. Porque no fundo o mundo também quer dar essa diferença para a nossa vida. Mas eu não estou falando melhor que deles. Pelo menos igual, né? Tem que fazer média. Agora, aquém do que média, isso é problema. Porque o problema é nosso interior. Tem mais um. Tipo assim, ó, como eu sou pastor, eu vou em uma casa que faz tempo que irmão que não vem na igreja, ou é o único ovelha negra, né, entre nós, que não frequenta a igreja, né, não acredita no Senhor. Todo mundo, sua família acredita, mas só aquela pessoa não acredita. Aí eu perguntei, Senhor, como o Senhor é pai, tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque toda a sua família é cristã, vamos a gente conviver vida cristã junto. Aí a pessoa estava ouvindo e falou assim para mim, pastor, sabe uma coisa? O que é, senhor? Ele falou assim, eu também fui batizado, um batismo infantil. Igual esse bebê. Mas minha mãe disse que eu fui batizado, mas eu não vou à igreja. Pessoal, isso é o quê? Vangloriar? Se foi batizado, tem que arrepender, tem que ter medo, tem que ter tremor a Deus. Eu estava conversando com o senhor sobre a igreja, cristão, vida cristã. Um indivíduo falou assim, pastor, quando eu estudava no ginásio, a gente não fala assim, era escola de freira, escola de padre, escola evangélica, mas a pessoa não é cristã. Pessoal, isso é correto? E para que está falando isso? Tem que arrepender. Cara viveu e estudou um colégio batista, colégio presbiteriano Mackenzie, e colégio de padre, colégio de arquidiocesano, freira. Se estudou assim, tem que mudar a vida, pessoal. Pessoal, minha esposa me reclamou assim. Ela falou assim, pastor Cole, fala minha ovelha. Esse Romanos só fala do ponto negativo. Aí eu ri. Por quê? Já falou julgamento de Deus. Como que a gente vai ser perdido aqui diante de Deus, condenado? E domingo que vem, porque ela viu, qual é o título? Aí eu falei assim, você é cristão ou religioso? Está vendo? Vai atacar de novo. Aí eu expliquei assim. Até capítulo 3, quer dizer, metade do capítulo 3,
apóstolo Paulo faz uma apologética aqui, dessa forma que o homem é. Dessa forma que o homem vai ser perdido, dessa forma que o homem é pecador. Ele mostra tudo isso. E segunda parte, capítulo 3 diante, ele fala como que a graça, a benção de Deus funciona. Então, irmãos, espera só mais de um domingo que vocês vão ser condenados. Tá? Mas depois, né, oitavo sermão diante, vocês vão receber bênção sobre bênção e graça sobre graça. Então, amém? Está falando amém, não precisa falar amém, não, tá? Então, resumindo, por favor, hoje resumindo a palavra de Deus. Pensa bem, você é cristão ou você é religioso? Claro, o mundo pergunta qual é a sua religião. Aí a gente fala, eu sou cristão, eu sou pentecostal, eu sou católico. Não é assim a gente fala. Mas tudo bem, o mundo entende assim. Mas entre nós, você tem que desposar, tem que tirar essa roupa de cristão, porque você é cristão. Tá? Quando vocês vão para a Coreia, né? Vamos a gente fazer uma viagem à Coreia, lá tem um palácio, centro do Seul tem um palacete de imperial, né? De Gyeongbokgung, né? Um palácio. Lá você tem que pagar uma taxa, entrada. Se você não quer pagar taxa, tem uma maneira. Pessoas como vocês, estrangeiras, mulheres, têm que vestir roupa tradicional, roupa antiga da mulher coreana. Se você veste aquela roupa e você entra, eles não cobram entrada. Já ensinando, tá economizar dinheiro na Coreia. Agora, se você veste aquela roupa, você é coreana? Não é. Agora, quem fala a língua coreana é coreano? Não. Aquela pessoa aqui ama pela nação. Aquela pessoa aqui chora. Aquela pessoa aqui tem clamor, tem esperança. Quem é brasileiro, pessoal? Quem nasceu aqui deveria ser. Mas o Brasil não é uma nação imigrantes? Então o que? Aquele que ama essa nação, mesmo com corrupção, sem corrupção, aquele que ama essa terra, e aquele que nunca perde esperança. A gente não fala assim, o último que morreu o quê? Esperança. Por isso a gente gosta da palavra o quê? Amanhã. Quando você vai fazer isso? Amanhã. Quando você vai estudar? Amanhã. Quando você vai terminar esse trabalho? Amanhã. Quando você vai consertar esse carro? Amanhã. Tudo é amanhã. Esperança. Porque amanhã não termina. Você chegou amanhã que virou hoje. Hoje não era amanhã. Ontem. Mas a gente tem amanhã outra vez. Pessoal, a gente tem esperança. Não pensa só pensamento negativo. Nós temos amanhã. Mas vamos trabalhar para que esse amanhã seja melhor que hoje. E hoje tem que ser melhor que ontem. Então, irmãos, pensa bem. Você é cristão? Não precisa falar agora não. Fala por dentro. Ou você só vestiu roupa de cristão. Como que você sabe? Olhando o seu interior. Com Jesus Cristo, como que mudando sua vida. Ninguém está falando, ninguém está te condenando, ninguém está falando. Mas como que você sente? Como que você busca a Deus? Deus, me ajude. Você falar assim? Isso já mostra que você tem Deus na sua vida. Você precisa de justiça nesse mundo? Mas você fala assim, eu quero justiça, Deus. Justiça de Deus. Deus me ajude. Deus me perdoe. Deus fica comigo. Você tem que ser cristão por dentro. Aí que as coisas vão aparecer por fora. Vamos orar, irmãos? Refletindo nesse momento. Somos cristãos de só de nome? Ou verdadeiramente somos cristãos?
Você é cristão porque veste roupa de cristão? Ou exteriormente você é cristão? E seu coração? Quem é dono do seu coração? Oremos.